Olá, bom dia. Hoje nós iremos estudar sobre a economia da região Nordeste. Na última aula, nós estudamos o processo de ocupação da região Nordeste, o povoamento da região Nordeste. Então, hoje nós estudaremos sobre economia. Lembrando que agora na quarta-feira, nós já estudaremos aí sobre a ocupação da região Centro-Oeste, que na nossa prova, então, quais são os dois conteúdos que cairão? Região Nordeste e região Centro-Oeste, serão as duas regiões, tá bom? Então, fique ligado que as aulas do ECLES é importantíssimo aí. Você não pode perder os estudos da aula do ECLES, os vídeos que são postados, porque são aulas que vão complementando a aula do Zoom, tá bom? Então fique ligado aí, porque na nossa aula do Zoom nós vamos estudar já o processo de ocupação da região Centro-Oeste. Não perca então essa aula de hoje, tá bom? Fique ligado. Então vamos lá. Eu vou abrir para vocês então aqui o PowerPoint. Fique ligadinho. Vamos lá então. Só um minutinho. Vamos lá. Então vamos lá. A região Nordeste é a segunda maior população regional do nosso Brasil aí. Ela abriga, né, a segunda maior população regional do nosso Brasil. Ela representa uma importante contribuição à riqueza cultural e histórica do nosso país. Ela limita-se com o norte, o centro-oeste e o sudeste do nosso Brasil. Já falei que a área territorial ela abriga 1.554.292 quilômetros quadrados, que representa 18,3% do nosso território. É composta por 9 estados. E na nossa aula passada, eu mostrei para vocês a questão do mapa da página 128, que mostra o complexo nordestino, que é uma outra forma de regionalização de estudar, mas que o nosso livro ele prioriza a divisão política determinada pelo IBGE, que divide em 9 estados, então, que é o que nós estaremos estudando aí, né? Então, quais são esses 9 estados aí? Vamos acompanhando comigo, então. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Na aula passada, nós falamos sobre o processo de ocupação da região Nordeste. Lembrando que ocupação, que é um termo que é utilizado para representar o processo de povoamento do nosso território brasileiro pelos colonizadores e imigrantes. Nós falamos sobre a questão dos povos indígenas, que eram os povos tupis guaranis, que eram povos que eram subjugados pelo trabalho escravo e que foram povos que foram dizimados. Falamos da questão das raras expedições que aconteciam, mas falamos também da questão do primeiro ciclo aí econômico que aconteceu no nosso Brasil, que foi a questão do pau-brasil, as primeiras 3 décadas aí do século XVI. Falamos da questão das capitanias hereditárias, falamos da capitania, no caso de Pernambuco, né, que a questão da monocultura de cana-de-açúcar, que alcançou excelentes resultados, primeiro por conta do clima, né, os solos férteis, superando aí a concorrência no sistema de plantation. Falamos também da questão dos engenhos, que eram grandes propriedades produtoras de cana-de-açúcar, que formaram a base de futuras vilas e cidades nordestinas. Falamos a questão do poder centralizado aí na mão dos coronéis, né, o coronelismo, que era o poder regional dos engenhos atribuído a esses proprietários aí. Falamos também que nesse coronelismo, o poder, eles controlavam a política do Nordeste e de outras regiões, especialmente entre os anos finais aí do Império e iniciais aí da República. Falamos sobre os primeiros núcleos urbanos e as propriedades com população fixa que surgiram a partir do fim do século XVI. Falamos sobre a questão da Vila de São Salvador, que
a atual capital da Bahia, que tornou-se a sede do governo português naquele período, e falamos sobre a questão da escravidão, dos escravos que vieram forçados para o Brasil e que hoje, né, fazem parte da nossa cultura e que são importantes. Hoje se encontram tantos afrodescendentes, né, por conta desse processo desses africanos que vieram para o nosso Brasil forçados, infelizmente, por conta desse processo de escravidão, né? Mas agora nós iremos falar sobre a economia, que é uma parte muito importante aí que a gente precisa estudar sobre a região Nordeste. Então, nós precisamos falar que, primeiro, que desde o Brasil colônia, desde a parte colonial, a região Nordeste, ela produziu matérias-primas voltadas para a exportação, ou seja, para outros países. Ela polarizou a economia por aproximadamente 2 séculos aí, até que com a expansão do povoamento para as demais regiões, foi isolada após centralização das atividades industriais no Sudeste. Então, primeiro, ela começou exportando para outros países, depois, quando as atividades industriais passam a ser concentradas na região Sudeste, ela começa a ficar isolada, a ser uma região mais isolada. Então, nas últimas décadas, o que tem sido feito? Tem sido feito programas governamentais, tem intensificado aí os investimentos e incentivos à economia regional. Então, o governo ele tem incentivado e ele tem intensificado investimentos aí na economia. Atualmente, devido ao estabelecimento de seus polos industriais e tecnológicos, o Nordeste ele é responsável por 13% de toda a riqueza produzida no país, que é o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é aquele produto que é desenvolvido dentro da sua região. Então, alguns polos industriais, então, tem sido desenvolvido vários produtos tecnológicos, vários investimentos tecnológicos têm sido feitos, então, com isso, tem crescido esse produto interno bruto aí, esse investimento, né, na região Nordeste. Quando a gente fala em extrativismo, vamos lembrar aí, quando a gente estudou aí sobre a região Norte, nós falamos da extração vegetal, animal e mineral. Quando a gente estudou a região Norte, nós vamos começar falando daí um pouquinho da extração vegetal da região Nordeste, retirada dos recursos naturais de seu ambiente original. Extrativismo, vamos lembrar, é a retirada dos recursos naturais de seu ambiente original, de onde ele veio, sem ter nenhuma transformação causada aí pelo ser humano. Então, no Nordeste, a extração vegetal, a mineração e a pesca são importantes atividades econômicas. Olha aí, então, o destaque. No Nordeste, vou repetir, a extração vegetal, a mineração e a pesca são importantes atividades econômicas. Um exemplo de extração vegetal, o babaçu. O babaçu é um tipo de palmeira que é muito comum no Maranhão e no Piauí. É uma matéria-prima que ela é muito importante para a produção de óleo vegetal. Então, eu vou até mostrar para vocês aqui a imagem aqui do babaçu. Olha aqui, para vocês verem. E tanto o fruto quanto as folhas são utilizadas. As folhas são utilizadas também para fazer cestos e os frutos também para produzir óleo aí, né, e cera. Então, continuando, a extração da carnaúba também merece destaque. Carnaúba é um outro produto. O processo que envolve a coleta, o transporte, a secagem do produto e o beneficiamento das folhas tem como produto o pó da carnaúba, que é uma matéria-prima para a produção de cera. Olha que importante
esse produto, né? Esse fruto que é da carnaúba, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Ele tem uma importância tanto que para que o seu produto ele é feito, tanto o pó ele é utilizado, quanto para a folha utilizada, quanto também para produzir cera. Então, é uma matéria-prima muito importante aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui a carnaúba. Olha aqui a carnaúba. Olha a frutinha. Tem o fruto do imbuzeiro ou umbuzeiro, como também é chamado em algumas localidades. Ele é extraído para comercialização in natura ou em forma de doces. Ele já é feito para fabricação de doces, né? Fabricação não, é feito em doces, né? Eles pegam a fruta e fazem doces. Quando fala in natura, quer dizer que não há não passa por processo industrial. Ele é feito in natura, sem adicionar nenhum produto químico, né? Então, olha aí, o imbuzeiro ou umbuzeiro chamado, né? Umbu. Alguns conhecem, né? Como umbu. Olha aí que legal. Algumas pessoas conhecem esse fruto. E aí nós temos os recursos minerais, que são grandes quantidades estão disponíveis na região Nordeste, como o calcário, que é produzido aí para fazer cimento, o chumbo, o cobre, o diamante, o ouro, o petróleo, prata, sal marinho, urânio e zinco. O petróleo e o gás natural, eles exercem um importante papel na economia nordestina, são produzidos principalmente na Bahia, no Rio Grande do Norte e em Sergipe. Então, olha aí o destaque. O petróleo e o gás natural, eles exercem um importante papel na economia nordestina. Então, marquem, gente, essa parte aqui, ela é importante quando a gente vê os destaques das localidades, né? Exerce um importante papel na economia, principalmente em que localidades? Na Bahia, no Rio Grande do Norte e em Sergipe. Hoje o petróleo é das matérias-primas mais requeridas no mundo. Então, porque ele serve como matéria-prima para vários produtos. Então, por isso, é um dos produtos mais requeridos aí, que serve para muita coisa. O gás natural também, né? Então, vamos lá, continuando aqui. E temos aqui algumas utilidades aí de alguns recursos minerais aí. Também são encontradas jazidas de granito, que são pedras preciosas, de granito, de pedras preciosas e também semi-preciosas. Olha que importante também. Em Pernambuco se destaca a produção de gesso. Então, se eu perguntar na prova, onde se destaca a produção de gesso? Então, vocês já vão saber que é em Pernambuco. A Bahia e o Ceará são os maiores produtores de minerais. Então, outro destaque aí muito importante, que é a Bahia e o Ceará como produtores aí de minerais. Cerca de 90% do sal marinho consumido no Brasil é extraído do Rio Grande do Norte. Olha que legal, gente. O sal que a gente de cozinha aí, que a gente utiliza muito, ó, 90% é extraído onde? No Rio Grande do Norte. Olha esse destaque, que importantíssimo, tá bom? Gravem isso aí, tá? Ok? Então, vamos aí para a próxima. Aqui mostrando ó, a extração do sal. Lembrando que para a extração desse sal, precisa de uma localidade onde tenha muito calor, porque precisa da evaporação, né? Locais onde, lógico, precisa de ter a água salgada e precisa ter muito calor para que essa água salgada ela se evapore e fique o sal, essa maior concentração aí de sal.
Agora, falando da pesca, estão lembrados que lá no início da nossa aula, nós falamos aí sobre o destaque da pesca? Então, a culinária, ela é rica aí, ó, em pratos à base de pescados e frutos do mar. Quem aí viaja aí em vários locais aí, Salvador, em vários locais aí de nordestinos aí, sabe que a base da culinária do Nordeste são os pescados e os frutos do mar. E muitas famílias nordestinas se dedicam exclusivamente, gente, à pesca. E aí eles envolvem equipamentos como jangadas, embarcações mais modernas, né? Eles envolvem aí tantos familiares, e aí as quais retiram do mar peixes e nos casos, esses crustáceos aí para os comércios aí. O Nordeste é o maior fornecedor de pescados no país. Lembre que eu falei, gente, a questão, repetindo. Quando eu repito assim, gente, é para você fixar que o Nordeste é o maior fornecedor de pescados, de peixes no país. Tanto o mar quanto os lagos artificiais aí têm contribuído para a abundante oferta desse alimento, notadamente na Bahia, Ceará e no Maranhão. O IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, ele controla a atividade pesqueira. É lógico que precisa ter um controle, precisa ter uma fiscalização para que a pesca ela seja algo legal, que seja que a pesca seja feita no momento adequado, no momento correto, né? Não seja uma pesca não seja feita no momento onde os peixes estão reproduzindo. Então, estabelecendo as épocas apropriadas para sua realização, e aí o IBAMA contribui aí para o uso racional dos recursos naturais aí. Ok, então até aqui nós falamos sobre a questão do extrativismo mineral, vegetal e animal que nós falamos aqui, tá? Quando a gente fala da agropecuária, nós estamos falando da agricultura e da pecuária. Agricultura, nós estamos falando do cultivo e da colheita de produtos. E a pecuária, nós estamos falando da criação de animais, né, e da venda de animais. Às vezes também não, né? Às vezes você pode trabalhar também você pode plantar para sua própria subsistência, né? Para sua própria sobrevivência. Assim como você pode criar também determinado gado, determinada vaca, ou boizinho, ou cabra para sua sobrevivência. Alguns estados nordestinos estão entre os principais exportadores de frutas nacionais. A produção aí, olha aí os destaques aí dos produtos. A produção de abacaxi, caju, manga, uva e de vários outros frutos incrementam a economia regional, notadamente no Vale do São Francisco. Olha, nessa região aqui, ó, nesse Vale do São Francisco, é onde nós vamos encontrar, lembrando que, olha aí, próximos aos rios aí, é importante, é uma área onde nós temos aí uma irrigação, uma área irrigável, onde nós vamos encontrar um solo fértil. Então, é a área onde nós vamos encontrar o solo fértil e bom para a produção de abacaxi, de caju, de manga e de uva, de vários outros também frutos aí, que incrementam aí a economia, tá bom? Então, esses aí são os destaques aí para exportação aí das frutas nacionais aí da região Nordeste. Antes de a gente continuar falando aí sobre a agropecuária um pouquinho mais, eu quero estudar com vocês aqui as sub-regiões. Além da gente estudar e dividir o Brasil em regiões, algumas regiões do Brasil são divididas em sub-regiões, em regiões menores ainda. Então, aqui nós temos a região Nordeste, que é dividida em sub-regiões. Então, a região Nordeste é dividida em 4 partes. Então, nós temos aqui a Zona da Mata, nós temos aqui Agreste, nós temos aqui o Sertão e o Meio Norte. Gente, eu preciso que vocês memorizem esse mapa. Esse mapa vai cair na prova. Eu preciso, lembrando novamente, eu preciso que vocês estudem esse mapa.
sobre a Então, como que chama esse mapa, professor? Esse mapa é chamado de sub-regiões da região Nordeste. Então, eu estou estudando a região Nordeste dividida em partes menores, ok? Então, aqui tem a região Nordeste dividida em 4 partes. Então, eu tenho a Zona da Mata, Agreste. Lembra quando eu falo assim, o sertão nordestino? Então, quando eu estou falando do sertão nordestino, eu estou falando dessa área aqui, ó, tá bom? Aqui eu tenho meio norte. Eu estou falando do Agreste, a região Agreste, é essa partezinha. Eu estou falando lá da Zona da Mata. Lá na Zona da Mata está acontecendo isso, é essa região aqui, que está de verdinho. Eu estou falando do Agreste, essa parte aqui, branquinha. Eu estou falando do sertão nordestino. Lá no sertão nordestino, eu estou assistindo um vídeo falando sobre o sertão nordestino. Então, eu estou falando dessa parte aqui do sertão. É o meio norte, então eu estou falando dessa parte aqui, tá? Então, eu preciso que vocês saibam identificar cada uma das sub-regiões nordestinas, tá bom? Ok aí. Então, vocês podem pegar até esse mapinha, mas tem esse mapa no livro de vocês, tá bom? Mas se você quiser estudar aqui pelo slide, depois eu vou deixar esse slide para vocês no Eclass também. Então, vamos lá, Zona da Mata. Predomina na Zona da Mata o plantio, falando aí sobre a questão da agropecuária. Na Zona da Mata, que é essa região aqui que nós estamos falando, sempre eu vou vir aqui no mapinha para mostrar para vocês, essa região aqui, ó, que está próxima ao litoral, olha aqui, a parte de azul toda é o oceano, tá bom? Então, a Zona da Mata. Então, para você lembrar, a Zona da Mata é a parte que está próximo ao oceano, para você memorizar. Então, a Zona da Mata. Predomina na Zona da Mata o plantio de cana-de-açúcar, utilizado pela agroindústria na fabricação de açúcar, de rapadura e álcool. Olha a importância. Também na produção de tabaco pela prática da lavoura de subsistência nas pequenas propriedades. Então, em pequenas propriedades, as pessoas elas vão praticar aí a lavoura de subsistência, ou seja, elas vão plantar para sua própria subsistência, para só tem aquela, eu tenho aquela agriculturazinha só para minha família sobreviver, para a gente sustentar para a gente suprir as nossas necessidades só da nossa família, tá bom? Então, olha aí, a importância, então, na Zona da Mata aí é a questão da cana-de-açúcar, tanto para a agroindústria, então, além de plantar a cana, também é trabalhada a cana na indústria, a fabricação de açúcar, da rapadura e do álcool aí. No Agreste, olha lá, vamos lá no mapinha, aqui a parte branquinha, olha aqui, o Agreste. Vamos lá, vamos ver o que se destaca. Nessa região, observe-se a mudança da paisagem da zona úmida para outra. Então, a gente parte da zona úmida, por quê? Na zona da mata já estava próximo ao oceano, então tem essa umidade da proximidade com o oceano. Já a paisagem já vai começando a mudar. Então, a paisagem um pouco mais seca, na qual se encontra, as plantas são xerófilas, que sobrevivem à estiagem. No Agreste, a gente vai começar já a encontrar aquelas plantas que sobrevivem a grandes estiagens, que é aquelas plantas que têm espinhos, tá? Vamos ver. O plantio está direcionado à subsistência e à pecuária extensiva, ou seja, ela não tem tantos recursos tecnológicos. Já no Agreste, não é aquela agricultura que tem grande tecnologia, as pessoas utilizam muita mão de obra, muita enxada, muita foice, né? Não tem muito uso de máquinas aqui, não. Diferente da Zona da Mata, né? E a produção de alimentos aqui são destinados ao atendimento das necessidades dos centros urbanos do litoral. Então, as pessoas às vezes plantam aqui e tentam abastecer os centros urbanos do litoral, lá da Zona da Mata. O que eles plantam aqui? Plantam arroz, feijão, mandioca e milho. São cultivados em inúmeras propriedades de pequeno porte em todo o Agreste.
as propriedades já são de pequeno porte, diferente da zona da mata, tá bom? Eu já passei demais aqui, peraí. Vamos agora lá para o sertão, gente. O sertão já é a região mais quente e seca do Brasil, gente. É onde quando a gente fala de seca lá do sertão nordestino, que as pessoas sofrem com a falta de água, é essa área que a gente está falando aqui, ó. É essa área aqui, ó, do sertão. Então, vamos lá. Vamos ver a característica dessa sub-região. Ele é atingido pela irregularidade das chuvas. A vegetação predominante no sertão é a caatinga. É o bioma típico, né, dessa região. É o bioma que é característico, que é aquele bioma, esse bioma aqui, olha aqui. Essa aqui é a paisagem que nós vamos encontrar aí no sertão nordestino. Essa é a paisagem típica do sertão nordestino, quando a gente olha lá, tá? Então, olha aqui, nos períodos de secas e de longos períodos de estiagens, longos períodos sem chuva, é assim que o solo fica desertificado, o solo sofre com o processo de desertificação. E as pessoas, elas sofrem também. Então, é um espaço geográfico que necessita de um olhar dos governantes, da população. É uma área que as pessoas sofrem com falta de água, os animais morrem por conta da seca, as pessoas também sofrem com esse processo de desertificação. Então, falta tudo, falta alimento, porque não tem como plantar no solo desertificado assim. Pode ser feito um processo de irrigação, pode ser feito um projeto de irrigação para melhorar essa localidade? Pode ser feito, mas necessita de um grande investimento do governo, necessita de investimento financeiro para ser feito isso. Então, pode ser feito, tem um projeto que é feito, que é chamado de gotejamento, que vai sendo feito, gotas vão sendo, acho que tem até na página 135, tem falando sobre um pouquinho da seca também, mas tem um texto no livro de vocês, depois se der tempo a gente vai ler, que vem falando um pouquinho sobre um projeto de irrigação, que é chamado de gotejamento, onde dentro do solo vão sendo gotejadas, e aí para o solo ser irrigado para conseguir plantar e conseguir prosperar a agricultura nessas localidades, porque o solo precisa prosperar para as pessoas conseguirem sobreviver, pelo menos plantar para a sua sobrevivência. Olha aqui uma outra foto aí representando a realidade dessa população que sofre com o processo de desertificação, por conta da seca do sertão nordestino. Isso aí que eu estou falando com vocês, essas imagens que eu mostrei para vocês, é essa área aqui, ó, do sertão nordestino. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Essa imagem aqui que representa a caatinga, né? Olha aqui como que o solo fica desertificado. Tá bom? Então, olha, destaca-se no sertão o plantio de algodão. Quer dizer que não tem como plantar nada, professora, nessa localidade? Quer dizer que não chove? Lógico que chove. Quando chove, existem nessas localidades aqueles rios, vocês estão lembrados? Os chamados rios temporários, que são aqueles rios que vêm e depois eles desaparecem durante aqueles períodos de seca, né? Então, nessa localidade aqui, vem aqueles aguaceiros, as chuvas vêm naqueles aguaceiros e depois desaparecem. Destaca-se no sertão o plantio de algodão, principalmente no Ceará, na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Próximo ao Rio São Francisco, a floricultura tipo exportação, e a fruticultura tem se desenvolvido graças a projetos de irrigação.
ao preço baixo das terras e à localização privilegiada da região Nordeste. Então, alguns projetos têm começado têm se desenvolvido nessa região. Então, mais ainda precisa ser, muita coisa ainda precisa ser feita nessa região para que seja melhorada essa situação dessas pessoas no sertão nordestino, para que essa situação aqui acabe, né? Que são pessoas que necessitam e muito de um olhar. Então, novas técnicas desenvolvidas pela Embrapa propiciaram alta produtividade, por exemplo, de abacaxi, de acerola, de banana, de coco, de manga, de melão e de uva. O Nordeste é o maior produtor nacional de manga e responde por 95% das exportações de uva. Na região de Petrolina e Juazeiro, a produção de goiaba, de banana, de coco, de melão, de pinha e uva para a fabricação de vinho tipo exportação dinamiza a economia, gera muitos empregos e diminui esse êxodo rural. Porque o que acontece? Muitas pessoas, nesse período de seca, elas saem das suas localidades, nesse período onde está seca, elas vão para a zona da mata e ficam lá, são chamados de trabalhadores até temporários, eles saem dessas localidades e vão para a zona da mata, vão para o litoral, nesses períodos de seca, para tentar sobreviver. E depois, quando começa a chover, aí eles retornam às suas localidades. Porque senão, para tentar a sobrevivência da sua família, para tentar arranjar emprego, para tentar um meio de vida chamado do êxodo rural, né? A pessoa vai saindo do campo e vai para as cidades em busca de melhores condições de vida. Elas vão tentando sair dessa seca e fugindo desse problema para tentar modificar um pouquinho, modificar essa situação tão triste que é viver nessa seca. Tá bom? Deixa eu ver aqui, sobre a pecuária. A pecuária nordestina, que é a criação de animais, também ocupa uma posição relevante no cenário nacional. O rebanho bovino, que é de bois, é criado tanto para a produção leiteira, ou seja, para produzir leite, quanto para o abate, que é a carne, né? Usar para carne. Destacam-se a criação de ovinos, que são as ovelhas, e caprinos, que é as cabras, incentivado por organizações oficiais e não governamentais, e um rebanho de aceninos de aproximadamente 1 milhão de cabeças. A desertificação, que é aquele solo deserto, né, abrange cerca de 20% do sertão nordestino. Lembrando que o processo de desertificação ele é causado tanto por processos naturais, por conta do clima, também o ser humano também pode provocar, né? Pode ajudar a provocar esse processo de desertificação. E de áreas distribuídas no agreste. Em geral, a agricultura associada à fragilidade natural do solo e à escassez de chuvas é apontada como fator que desencadeia a degradação do solo. Porém, a pecuária extensiva, a mineração e o desmatamento também contribuem para a intensificação desse processo, é o que eu acabei de falar. Também a desertificação, o clima, ele é responsável, o clima seco, a falta de chuva, né? Mas a degradação do solo provocado tanto pela pecuária, quanto pela mineração, quanto pelo desmatamento, também vai contribuindo aí pelo processo de erosão. O meio norte, que é a última sub-região, vamos aqui, voltar aqui para a gente visualizar. Olha, é essa parte aqui de amarelo mais escuro. Então, vamos lá. A questão agora do meio norte. Cadê o meio norte? Isso. O meio norte, ele apresenta formações de cerrado e da mata dos cocais. A pecuária é praticada nas áreas de cerrado, no Piauí, de cerrado. No Piauí, predomina a agricultura de subsistência. O Maranhão é um dos principais produtores de arroz no meio norte. O extrativismo do babaçu e da carnaúba complementam a renda aí de diversas famílias, né? Percebemos que
A economia do Nordeste, para a gente finalizar aí, é caracterizada predominantemente por atividades típicas do setor primário. Então, olha, vamos finalizar. Percebemos que a economia do Nordeste ela é caracterizada predominantemente por atividades típicas lá do setor primário. Para a gente finalizar aí a questão da indústria, vamos fazer o seguinte, a gente deixa a indústria para a nossa próxima aula Zoom, a gente fecha com indústria e depois a gente estuda sobre o processo de ocupação da região centro-oeste, tá bom? Senão a nossa aula vai ficar muito extensa. Beijo para vocês e até a próxima, tá?